Pensa só, toda vez que a gente digita o endereço de um site e dá Enter, uma mágica invisível acontece em uma fração de segundo. E hoje a gente vai desvendar exatamente essa mágica. Vamos falar sobre o DNS, o Sistema de Nomes de Domínio, que é basicamente a lista telefônica de toda a internet. Pois é, o que de fato acontece nesse instante? É uma pergunta que parece simples, mas a resposta é surpreendentemente complexa e, olha, revela como a internet realmente funciona na sua base. O problema todo começa aqui. Nós, humanos, a gente lembra de nomes, certo? Como exemplo.com. Já os computadores, bom, eles só entendem números, os famosos endereços IP. Para essa conversa acontecer, precisa ter um tradutor no meio do caminho. E esse tradutor é o DNS. Pode pensar nele exatamente como a lista telefônica da internet inteira. Ele pega o nome que a gente digita e vai lá encontrar um número de telefone correspondente, que é o endereço IP para a conexão poder ser feita. Sem o DNS, a gente teria que memorizar sequências gigantes de números para cada site que quisesse visitar. Imagina só que loucura. Ok, então agora vamos seguir a jornada de uma única busca de endereço para entender como esse sistema funciona na prática. É uma viagem que dura milissegundos, mas que tem várias paradas bem importantes. Para facilitar, vamos usar uma analogia. Pense no DNS como um sistema de correios digital, um gigante. O nome do site que se digita é como se fosse o endereço escrito numa carta. A tarefa do DNS é descobrir exatamente onde, nesse mundo imenso que é a internet, essa carta precisa ser entregue. Então, vamos seguir esse fluxo. Passo 1. O computador pergunta para um servidor local qual é o endereço IP. Se ele não souber de cara, a busca começa para valer. Passo 2. A pergunta vai para um servidor raiz, que está lá no topo da hierarquia. Ele não tem a resposta final, mas ele sabe quem cuida dos domínios .com, por exemplo, e aponta o caminho. Passo 3. A gente chega no servidor TLD, ou de domínio de nível superior. Ele já afunila a busca e nos direciona para o servidor que gerencia especificamente o domínio que a gente procura. E aí, passo 4. Finalmente, o servidor autoritativo, que é a fonte oficial da informação, entrega o endereço IP exato. E, com a resposta em mãos, o passo 5 acontece. A conexão é feita. E aqui está a chave para a gente confiar nesse sistema todo. O último passo dessa busca sempre leva à fonte definitiva da verdade para aquele domínio. O servidor autoritativo, como o nome diz, tem a palavra final. É o que garante que a gente chegue no lugar certo. Mas olha que interessante. Essa jornada completa não acontece toda vez. Para tudo ser mais rápido, os computadores e servidores usam o que a gente chama de cache. Pensa nisso como uma memória de curto prazo. Se um site foi visitado há pouco tempo, o endereço IP já está salvo ali, e a próxima conexão se torna quase instantânea. Bom, a gente já viu como a busca funciona no detalhe. Agora, vamos dar um zoom out e entender quem é que gerencia essa estrutura global de nomes. Quem, afinal, define as regras desse jogo? No topo de tudo está a ICANN. É uma organização sem fins lucrativos que coordena o sistema inteiro. Eles não gerenciam os domínios diretamente, mas são eles que garantem que essa lista telefônica global da internet funcione de um jeito estável e seguro para todo mundo. A ICANN supervisiona os domínios de nível superior, os TLDs. Alguns dos originais, como esses que a gente vê, tinham propósitos bem claros, né? .com era para comércio, .edu para educação, .gov para governo. Era um sistema bem organizadinho para categorizar a internet lá no começo. Só que de 2011 para cá, o cenário explodiu. O número de TLDs genéricos passou de algumas dezenas para mais de 1.200. Hoje em dia tem de tudo, de .xyz e .top até .lone. A internet ficou bem mais diversa nos seus endereços. A estrutura, de forma simplificada, funciona assim. A ICANN está no topo, ditando as regras. Abaixo dela vem os registries, que são as empresas que operam as grandes domínios, como o .com. E na base, os registrars, que são as lojas onde qualquer pessoa ou empresa pode ir e registrar o seu próprio domínio. Agora, vamos mudar um pouco de assunto. A gente já entendeu como o DNS funciona, mas tem uma questão fundamental sobre a história dele. O sistema foi projetado para ser aberto e funcional, não para ser privado, e isso hoje tem implicações gigantescas. O problema era basicamente o seguinte: lá no início, cada consulta DNS viajava pela rede em texto puro, sem nenhuma proteção. Era como se a gente gritasse numa sala cheia qual site queria visitar. Privacidade simplesmente não estava no projeto original.
A melhor analogia para entender isso é a do correio. O DNS tradicional é como enviar um cartão postal. O carteiro, a agência, qualquer um no meio do caminho pode ler o remetente, o destinatário e a mensagem. Já o DNS criptografado é como um envelope lacrado. A gente só sabe de onde veio e para onde vai, mas o que tem dentro, a solicitação, está protegido. E os riscos disso são bem reais. Numa rede Wi-Fi de uma cafeteria, por exemplo, qualquer pessoa com um pouco de conhecimento poderia ver os sites que estão sendo acessados. O próprio provedor de internet tem um registro completo de toda a atividade de navegação. E pior ainda, um invasor poderia interceptar a consulta e redirecionar o navegador para um site falso, malicioso. Bom, para resolver esses problemas, surgiram novas tecnologias. Mas, como quase sempre acontece na tecnologia, a solução para um problema acabou criando um novo e fascinante debate sobre privacidade e controle. A principal solução hoje é o DNS over HTTPS, ou DOS. De forma bem simples, ele pega as consultas DNS e as esconde dentro do tráfego normal e criptografado da web. A grande mudança aqui é que, em vez de o provedor de internet cuidar da consulta, muitas vezes é o próprio navegador que a envia para um servidor de uma grande empresa de tecnologia. E essa mudança é fundamental. Com o DNS antigo, o provedor de internet era o principal observador. Com o DOL, essa visibilidade se desloca para quem fez o navegador, como o Google ou a Mozilla. O controle sobre esses dados sai do nível da rede e vai para o nível do aplicativo, do programa que a gente usa. E aqui está o pulo do gato, o centro do debate. O DH protege quem está usando a internet na cafeteria, o que é ótimo. Mas, ao mesmo tempo, ele concentra ainda mais informações sobre nossos hábitos de navegação nas mãos de pouquíssimas gigantes da tecnologia. É uma troca. No fim das contas, a gente se depara com uma escolha interessante sobre em quem confiar. De um lado, o provedor de internet, que sabe nossa identidade e onde moramos, mas que está perdendo a visão do que fazemos online. Do outro lado, a empresa do navegador, que conhece em detalhes nossos hábitos online e agora está ganhando ainda mais acesso a essa informação. E isso tudo nos deixa com esta pergunta para refletir. Em quem a gente confia mais? Não existe uma resposta fácil. A luta pela privacidade no DNS é, na verdade, uma disputa sobre quem tem o direito de ver, de controlar e, claro, de monetizar os dados de navegação na internet. Uma questão que é, sem dúvida, fundamental para o nosso futuro digital.